Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero, neste momento, convidá-los para nós meditarmos mais uma vez no texto sagrado, na palavra do Senhor. Temos neste dia uma palavra muito importante, temos nesse dia uma palavra muito forte para transmitir ao coração de vocês. Eu acredito que Deus, Ele mais uma vez há de nos surpreender com a revelação da sua palavra. Nós hoje iremos falar um pouco sobre fogo estranho no altar. Você que tem o desejo de conhecer mais a palavra do Senhor, eu convido você para estar conosco aí, conectado e ligado naquilo que Deus Ele tem para nossas vidas neste dia, tá certo, meus irmãos? Você que precisa de oração, precisa de uma palavra amiga, coloque aí o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando ao terminar deste estudo, para que nós possamos estar orando pelo seu pedido, tá certo? De oração. E tenho por certeza que será mais uma vez um estudo abençoador para a sua vida. Nós vivemos uma época hoje que muitos são levados por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, porque não são estruturados no conhecimento da palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, a gente deixamos de ser levado por conversa de A ou conversa de B. Hoje nós vemos uma época que existem muitos crentes, existem muitos cristãos, a qual a gente vê que são verdadeiramente crentes sem estruturas em conhecimento, são meros ignorantes. Quando a Bíblia fala sobre ignorância, não é ignorante uma pessoa agressiva, uma pessoa que tem um tom de voz elevado, mas quando a Bíblia fala sobre ignorância, está falando sobre falta de conhecimento. É por isso que nós vemos muitos crentes hoje, até às vezes, se assustando quando alguém publica um vídeo que Deus mostrou alguma coisa e começa agora a se preocupar e dizer, será que realmente isso vai acontecer? Irmãos, para você não ficar com dúvida daquilo que há de acontecer ou daquilo que ainda vai acontecer, estude a palavra, medite na Bíblia Sagrada, não tenha preguiça de aprender a palavra, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos prosseguirmos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais conhecimento nós temos. Então a gente não vamos ser levado por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, como muitos andam por aí ensinando.
usando a palavra de Deus, pegando textos isolados da palavra do Senhor e trazendo para doutrinas. E muitos crentes, até que nasceram no berço evangélico e também tem um bom ensinamento da palavra do Senhor, acaba se confundindo com essas coisas e deixando ser levado por essas vãs doutrinas. Mas eu quero nesta noite convocar você para nós meditarmos neste assunto que é muito sério. Estamos vivendo uma época que é muitos fogos estranhos que a gente vê por aí. Pessoas se dizendo que são profetas, se dizendo que são usados por Deus. E quando a gente vai procurar acerca da palavra de Deus na vida daquela pessoa, a gente vê que ele não sabe nem o que significa Jesus, quanto mais a Bíblia. E simplesmente usa o nome de Deus em vão, começa a proferir palavras que Deus não mandou proferir, enganando o povo, confundindo o povo e o povo sendo levado por estas fábulas mentirosas. Mas eu convoco vocês, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis, últimos dias da igreja na terra, e o próprio Jesus, ele nos orientou quando ele afirmou-nos, dizendo que muitos falsos profetas se levantariam. Não se confunda com milagres que você vê por aí, porque entenda uma coisa, existe um espírito que está liberado sobre este mundo, que é o espírito do engano, e muitos estão sendo enganados por eles. Tenha cuidado, irmão. Analise a palavra, porque eu tenho aprendido desde o início da minha fé que tudo que acontece em decorrer de um culto tem que vir pela palavra do Senhor. Então você conhece a palavra, examina aquilo que se ensina na igreja, examina aquilo que o pregador está pregando. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que o nosso culto, ele tem que ser um culto racional. O que é um culto racional? É um culto ao qual você raciocina. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, no momento em que a glória de Deus está sendo manifestada na igreja, a unção de Deus está descendo na igreja, eu vejo muitas pessoas, às vezes, dando glória a Deus, adorando uma coisa que, na verdade, eles nem sabem o porquê estão dando glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus, tem que dar glória a Deus. Você tem que adorar a Deus, tem que adorar. Mas você tem que adorar naquilo que vocês conhecem, tá certo? Você tem que adorar aquilo que você tem conhecimento. Às vezes o camarada está pregando a maior heresia em cima do altar, afirmando coisas antibíblicas, e o povo lá na nave da igreja dando glória a Deus, aleluia. Então você tem que examinar. A Bíblia diz: examinai tudo, retente o bem. Então você examina. E como é que você vai conseguir examinar uma palavra quando está sendo pregada, ou alguém quando está ensinando? Se você tiver o conhecimento da palavra. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai ser enganado, você vai ser enganada. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para não sermos enganados por esses falsos profetas que estão se levantando nesses últimos dias. E muitas das vezes, você até que é pregador, talvez, é convidado para pregar, e você vê coisas que em algumas igrejas, que nós, como pregamos a palavra do Senhor, o Senhor nos escolheu para pregar. Não importa a igreja, não importa a congregação que você vai pregar. O Senhor te convidou, te levantou para você fazer a obra, para você pregar e ganhar almas. E às vezes a gente vamos para muitas igrejas e vemos tantas coisas antibíblicas. Claro que nós não vamos chegar em nenhuma igreja, já quero passar esse conselho para vocês que pregam. Nunca chegue em uma igreja para doutrinar a igreja. Não, você foi convidado para pregar a palavra. Cada igreja, cada ministério tem as suas regras.
cada igreja, cada ministério tem as suas doutrinas, então nós temos que respeitar as doutrinas. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos que ter conhecimento da palavra. Para quê? Para não ser levado por mentiras e nem ser confundido. Porque se você tem conhecimento da palavra, Satanás não vai te confundir. Ninguém vai te confundir. Pode se levantar milhares de falsos profetas, mas se você está conhecendo a palavra de Deus, você não será enganado por ninguém. Entenda, a maior profecia é a Bíblia Sagrada. A maior profecia está aqui, é a palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor e você vai vencer todos os ensinamentos falsos e mentirosos que têm surgido nestes dias em qual estamos vivendo. Mas chega de comentário e vamos para a palavra de Deus, para o ensinamento desta noite, que nós estudaremos sobre o fogo estranho no altar. Quero convidar você que abra sua Bíblia, porque estamos em um estudo e não se estuda a palavra de Deus sem abrir a palavra do Senhor. A gente temos que pegar uma Bíblia, tá certo? E ler a palavra do Senhor, porque estamos em um estudo. Então pegue sua Bíblia, pegue seu pedaço de papel, sua caneta, para você notar alguns pontos principais que estarei transmitindo agora para vocês, tá certo? Levítico, nós iremos ler o capítulo de número 5. Levítico, capítulo 5, tá certo? Levítico fica depois de Êxodo. Levítico, capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 8, tá certo? Este é o assunto que nós vamos estudar nesta noite. Levítico, capítulo 5, ou melhor, perdão, irmãos, capítulo 6, tá? Não é capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 6 de Levítico, nós iremos ler a partir do versículo 8, tá certo? Que diz assim a palavra do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lateral do altar toda a noite até pela manhã, e nele se manterá aceso o fogo do altar. Observe este detalhe aqui, que acabamos de ler no versículo 9 do capítulo 6, que a ordem é que o fogo, ele permanecesse aceso sobre o altar. O versículo 10 diz: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Observe que o versículo de número 12, o próprio Deus determinou uma regra, mostrando
para Moisés o que seria necessário para que o fogo ele permanecesse aceso no altar. Entenda, o fogo ele não podia se apagar, mas para que o fogo ele permanecesse aceso, Deus orienta Moisés no versículo 12 do capítulo 6 que acabamos de ler, de Levítico, a qual Deus orienta Moisés assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Aí diz aqui, mais, observe, esse mais aqui, estar agora em seguida as orientações a qual Deus estará agora dando para Moisés, porque a exigência de Deus era que o fogo permanecesse aceso, mas para o fogo permanecer aceso, Moisés tinha que obedecer às orientações de Deus. Vou repetir para você entender melhor. Para o fogo permanecer aceso, Moisés tinha que obedecer às orientações de Deus. É o que está aqui, mas esse mais aqui é a determinação que Deus estava agora determinando para Moisés fazer. Mas o sacerdote acenderá, Deus estava dizendo para Moisés: você, Moisés, terá o compromisso de deixar o fogo aceso. E a ordem é essa: acenderá lenha nele cada manhã. Então Moisés tinha a incumbência de cada manhã, entenda bem, o sacerdote, ele tinha a incumbência de cada manhã acender o fogo. Ou seja, para que o fogo permanecesse aceso, o sacerdote, ele tinha que cada manhã colocar a lenha, ou seja, quando era de manhãzinha, o sacerdote ia sobre o altar, olhava para o altar, quando o fogo estava quase se apagando, aí o sacerdote removia a cinza e ali colocava a lenha sobre o altar. Então, aquele fogo que estava quase se apagando no altar, após o sacerdote colocar a lenha, o fogo novamente se acendia e o fogo continuava ardendo sobre o altar. Mas para que o fogo ele ficasse aceso como Deus ordenou a Moisés, tinha que se colocar lenha. Observe, nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Primeira ordem de Deus a Moisés é que deveria cada manhã colocar lenha. Entenda, se não tem lenha, o fogo não pega. Deu para entender aí? Para que o fogo ele pegue, tem que ter lenha. Para que o fogo permaneça aceso, tem que ter a lenha. Se você não coloca lenha, não tem fogo. Aí você me pergunta, mas o que é a lenha? A lenha, meus irmãos, nada mais, nada menos é simplesmente do que a palavra do Senhor. Não existe fogo da parte de Deus sem palavra. Eu não creio nesses fogos que a gente vê hoje, nesse século em que vivemos, que muitos dizem ser fogo do Espírito Santo, quando na verdade a gente não vê a palavra em prioridade. A ordem é essa: cada manhã coloca lenha. A lenha aqui está em uma tipologia sobre a palavra de Deus, tá certo? A lenha é a palavra. Para o fogo continuar aceso, tem que ter palavra. O problema que estamos enfrentando hoje no Brasil é que muitos querem fogo, mas não querem a palavra. Muitos querem que o fogo esteja aceso nas suas igrejas, nas suas congregações, mas quando você vai lá, não tem palavra. Tem muito soprar de microfone, tem muito grito, nada contra, irmão. Eu sou pentecostal, gosto do manto também, gosto do fogo, sou avivado, na minha veia corre o avivamento. Mas eu quero orientar a vocês aqui que não existe fogo, não existe avivamento sem palavra. A ordem está aqui.
Se o sacerdote, a ordem dada a Moisés foi essa, que se o sacerdote não colocasse a lenha cada manhã, a tendência era que o fogo ia se apagar. É o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Muitos altares apagados, onde a gente olha para os altares, parece um bocado de manequim. Não dá glória a Deus, não adora mais, não sente mais a presença de Deus. Tem momento que a gente vamos para alguns cultos, eu sou prova disso, porque eu ando viajando. Tem momentos que a gente vamos pregar em certos lugares, que quando a gente chega na porta da igreja, a gente já começa a perguntar: onde é que tu estás aqui, Jesus? Porque a gente não vê mais simplesmente a presença de Deus, o fogo aceso naquele altar, naquela igreja, naquela congregação. Então, quando a gente vai participando do culto, a gente vê o porquê que não tem mais fogo no altar. Simples, porque são 2 horas de relógio. Naturalmente, são 2 horas de relógio o culto na igreja. E quando a gente vamos observar, é 1h30. 1h30. Irmãos, é coisa séria. 1h30 somente de louvor. E quando chega o momento da palavra, muitas das vezes o pastor diz: vamos ouvir o melhor da noite, a segunda parte. E quando vai dar passar para o pregador, dá ao pregador 20 minutos, dá ao pregador 30 minutos para pregar. E foi 1h30 de louvor. Se nós não colocarmos nos nossos altares a prioridade, a lenha, que é a palavra do Senhor, a tendência é a igreja morrer espiritual. A tendência é o fogo se apagar nos nossos templos, nos nossos altares. Por isso que a regra foi essa: primeiro, lenha. Coloque a lenha. Após colocar a lenha, veja o mistério aqui. Observe, o versículo 12 nós estamos interpretando aqui, de Levítico 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Deus não queria que o fogo se apagasse. Deus está dizendo aqui para nós nesta noite: Ele não quer que o fogo se apague. A ordem dele é que o fogo esteja aceso sobre nossos altares. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem. Segundo ponto, observe, para ter um fogo genuíno na igreja e não um fogo estranho. Mas para haver um fogo genuíno na igreja, primeiro tem que ter lenha, tem que ter palavra. Você aplica a palavra. Segundo ponto, coloca em ordem. Irmão, o culto tem que ter ordem. Eu não creio nesses tipos de avivamento onde a gente vê que é a maior bagunça. Não se tem lenha, que é a palavra. Não se tem ordem. Irmão, o nosso culto, ele tem que ser um culto racional. Tem que ser um culto organizado. As coisas têm que ser organizadas. Por isso que Deus passa para Moisés: olha, o fogo tem que permanecer aceso. Mas, porém, tem que se colocar lenha e também tem que colocar o altar em ordem. A gente vê hoje muitas igrejas que parecem a maior bagunça, irmão. Tem lugares que a gente vai e parece que nem é igreja. A gente olha: onde é que tu estás aqui, Senhor? Porque muitas das vezes tem pessoas que pensam que apenas o movimento que está acontecendo na igreja é a aprovação de Deus. Não. Primeiramente, tem que ter lenha. Segundo, tem que ter ordem. Se teve lenha, se teve ordem, o fogo não tem como ser estranho. Mas vai ser um fogo genuíno. Se tiver lenha e se tiver ordem. Estar aqui, irmão, é a palavra do Senhor que está nos mostrando aqui. Ele colocava em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Entenda bem. Primeiro, lenha. Segundo, se coloca em ordem o altar. Para quê? Para que Deus venha a receber a nossa oferta pacífica. Entenda bem. Muitas das vezes a gente ora, muitas das vezes a gente faz campanha, muitas das vezes a gente sobe o monte, muitas das vezes a gente faz tanta coisa, mas a regra é essa: lenha, ordem. Se você não tiver lenha, que é a palavra de Deus em prioridade na sua vida, se a sua vida não estiver em ordem diante de Deus, não será aceita.
a sua oferta. Você tem que primeiro preparar a sua vida. Você tem que primeiro colocar a sua vida em ordem na presença de Deus, para que o Senhor venha receber a tua oferta e aprovar que o fogo continue aceso sobre o altar. Observe, irmãos, uma coisa interessante. Deus passa a Moisés as orientações. E o versículo 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Entenda, o fogo não pode se apagar. Eu pergunto para você que está me escutando neste exato momento. Observe uma coisa. Pergunto para você que está me escutando aqui nesse exato momento. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua conduta com o Senhor? Será que o teu altar tem lenha? Será que o teu altar está em ordem? Será que Deus está realmente recebendo o teu louvor na igreja, cantora? Será que realmente Deus está aprovando o pregador a sua ministração na igreja? Eu já quero passar um negócio muito sério aqui agora. Não pense que é porque você prega bem, que você canta bem, que muitas das vezes acontecem milagres na igreja, a glória de Deus desce, Jesus batiza com o Espírito Santo, salva, cura e liberta. Não quer dizer que Ele está aprovando a sua vida não, querido. Não. Muitas das vezes você está pregando e às vezes você não está nem com vida com Deus. O seu altar está em desordem, está totalmente desorganizado, a sua vida está totalmente destruída espiritualmente. Aí você me pergunta, e por quê? Que a glória de Deus desce. E por que que o Senhor opera? E por que que o Senhor faz? Simples. É porque existem pessoas ali que estão ali esperando uma palavra de Deus. Estão esperando uma orientação de Deus. Então Deus não vai deixar o seu povo sair de mão vazia. Então, o meio que Deus vai usar é a tua boca. Porque você foi escolhido para aquela noite. Então Deus vai usar a sua boca para falar com a sua igreja. Mas não quer dizer que Ele está te aprovando. E como é que a gente pode identificar que a nossa vida está aprovada por Deus? Simples. Simples. Quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com a igreja. Quando nós temos vida com o Senhor, vida de oração. Quando nós temos esse momento aqui para a palavra. Quando nós estamos na igreja, muitas das vezes a gente mesmo estamos pregando a palavra do Senhor. E a glória de Deus invade as nossas vidas de uma forma que a gente não consegue nem sequer, observe, a gente não consegue nem sequer terminar muitas das vezes o sermão, porque a glória de Deus toma conta de nós. Então isso é um sinal que Deus está aprovando a sua vida. Entenda bem. Quantas das vezes, você que está me ouvindo agora, talvez tenha algum pregador aí me ouvindo, quantas das vezes você subiu no altar e você olhava para a igreja, a glória de Deus invadindo a casa, o fogo aceso sobre o altar e a sua vida vazia? É sério que eu estou falando. Mas o Senhor está nos orientando aqui em colocar em nossas vidas a prioridade da palavra. Colocar o nosso altar em ordem para que Deus aprove um fogo que venha da parte do céu para nossas vidas. Observe que o fogo, ele tem que estar aceso. Grave isso, o fogo, ele tem que estar aceso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí você me pergunta, o que é o fogo aceso? A presença de Deus. Quanto tempo não faz que você sente a presença de Deus? Será que você sente mais aquela presença que você sentiu no início da sua fé? Será que ainda você sente a presença de Deus a ponto de você chorar? É sério que eu estou falando para vocês aqui. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer para você, filho e filha, é tempo de sermos verdadeiros adoradores. É tempo de verdadeiramente
A gente termos o fogo de Deus aceso nas nossas vidas e não viver de fachada, de mentira na igreja. Quantas das vezes estamos na igreja e vemos pessoas até colocar o lenço no rosto para dizer que está sentindo a presença de Deus, fingindo. Quantas das vezes nos nossos altares a gente vê pregadores ministrando a palavra de Deus, até finge que está sentindo a presença de Deus sem estar sentindo. O povo sente e ele não sente. Ei, para de mentira, meus amigos. Meus irmãos, não há mais tempo de mentir, há tempo de nós buscarmos a presença de Deus. Há tempo de nós estarmos nos altares louvando ao Senhor e sentindo Deus também, como a igreja recebe a presença de Deus. Há tempo da gente estar ministrando nos templos das nossas igrejas, mas também a gente sentir a presença de Deus, querido. É muito sério o que eu estou falando aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, houve um homem, ou melhor falando, houve dois personagens que foram levar fogo estranho para o altar. Entenda, o fogo que foi aceso no altar, ele foi aceso uma vez só. O fogo não podia ser fogo diferente. Não. O fogo já está aceso nas nossas vidas. E qual é o fogo que está aceso nas nossas vidas? Qual é o fogo que está aceso sobre esse altar que somos nós? O Espírito Santo. Quando ele desceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus desce em forma de fogo sobre as nossas vidas, acendendo este altar. E a gente não pode deixar esse fogo se apagar. Da mesma forma que Deus passa a orientação para Moisés, dizendo: Moisés, o altar não pode ser apagado. O fogo tem que estar aceso. Este altar aqui, irmão, que nós estamos lendo aqui, em Levítico, este altar está no literal. Mas se nós fôssemos usar uma linguagem figurativa, este altar significa a minha vida e a sua vida. Observe que o fogo neste altar ele não pode se apagar. O fogo que foi aceso nas nossas vidas em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele também não pode se apagar nas nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Tem que estar aceso. A Bíblia diz aqui que houve um personagem aqui, ou dois personagens que eu vou ler agora, que já tinham perdido o fogo de Deus na sua vida. E eles agora foram levar fogo estranho para o altar. Irmão, não brinque. Tem muitas pessoas brincando com isto, dizendo que Deus está falando sem estar, dizendo que Deus está mandando sem estar. Ei, cuidado com esse negócio, é fogo estranho. Lembre-se de uma coisa, tem gente que diz: não, mas eu posso estar mentindo, eu posso estar dizendo que Deus está me usando, que Deus está mandando falar isso, falar aquilo. Nada, nós estamos na graça. A graça de Deus, estamos na graça, a gente mente agora, Jesus nos perdoa agora. Nós mentimos agora e seremos perdoados daqui a pouco. E calma, Ananias e Safira morreram na graça. Mentiram para o Espírito Santo. Ei, cuidado. Não brinque com as coisas sagradas de Deus. Observe aqui o capítulo 10 de Levítico. Capítulo 10 de Levítico. Diz assim, versículo 1. Levítico, abra sua Bíblia aí, Levítico 10, 1. Nadab e Abiú. Dois personagens aqui. Grava aí. Nadab e Abiú, filhos de Arão, filhos do sacerdote. Ei, lembre-se de uma coisa. Tem muitas pessoas aí que estão se escondendo atrás da autoridade do seu pai. Porque muitas das vezes o seu pai é pastor, a sua mãe é pastora. Aí diz: não, meu pai é pastor. Não, minha mãe é pastora, eu tenho também a autoridade de chegar e fazer aquilo, e calma.
Você pode ser filho de pastor. Você pode ser filho de pastora, mas você não é pastor e nem é pastora. A unção está sobre a vida deles. Observe que Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram observe, cada um o seu incensário. O que é o incenso, irmão? O incenso, talvez você não conheça, mas é algo que você fica balançando e a fumaça fica subindo. E em uma linguagem figurativa, o incensário hoje é a nossa adoração. É quando a gente buscamos ao Senhor. É o nosso louvor, é a nossa adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que, observe aqui, cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Espera aí, olha o mistério aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Ou seja, não era ordenado. Eles não tinham essa autoridade. E olha aqui, o que eles levaram para o altar foi um fogo estranho. Entenda bem, o incensário, irmão, para vocês que talvez que não conheçam, ele não pode ter fogo. Como assim? Entenda, era tirado do altar brasas. Se tirava brasa do altar e se colocava dentro do incensário. Para quê? Para que aquela brasa queimasse o que estava no incensário e começasse a subir aquela fumaça até as narinas de Deus. Não é fogo. Brasa é uma coisa, fogo é outra coisa. Então era pegado brasas e colocado no incensário para que balançasse o incensário e a fumaça subisse. Mas eles fizeram uma coisa estranha, que não foi aprovado pelo Senhor. Eles pegaram fogo estranho, ou seja, fogo que não era do altar. Eu não sei aonde foi que eles arrumaram esse fogo, mas eles levaram fogo estranho. Irmão, cuidado com os fogos estranhos. Porque por esta razão eles pagaram um preço muito alto, levando fogo estranho, fogo desconhecido, fogo que não era de Deus, fogo que não era do altar do Senhor para o templo. Tenhamos cuidado, irmão. Pedimos a Deus, nesses últimos dias, o discernimento espiritual, para nós discernirmos o que é de Deus e o que não é. Observe o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Veja a consequência que eles passaram, porque levaram fogo estranho, acenderam fogo no incensário, que não é permitido. Apenas era tirado brasa do altar, como eu falei agora há pouco, colocado no incensário e balançava o incenso para que o incenso subisse até as narinas de Deus. Mas eles levaram fogo. Observe, levaram fogo estranho no incensário. E Deus se indignou com isso. Deus está se indignando com muitos crentes, com muitos pregadores. E Deus vai cobrar, que estão levando fogos estranhos para as igrejas, para os altares. Coisas que você olha hoje acontecer, que você vai para a Bíblia, não tem restauro bíblico para isso. Você olha para a Bíblia e fala, de onde foi que tiraram essa ideia? Isso é fogo estranho. Aí vem um fogo da parte do Senhor. Observe o versículo 2, do capítulo 10 de Levítico. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Na mesma hora, quando o fogo estranho vem, entra dentro do templo, pensando eles que Deus ia aceitar aquilo. Tem muitos que pensam, não, tá tudo bem, Deus está aceitando, nada está acontecendo, não está vindo cobrança sobre a nossa vida, vamos continuar dessa forma. Cuidado.
Quando Deus se levantar, ele vai agir. E eles levaram o fogo estranho pensando que Deus ia aprovar. Aí Deus disse, não aprovo. Então vem um fogo da parte do Senhor e mata os dois ali. Sabe como nós vencemos, irmãos, os fogos estranhos hoje dentro das igrejas? É com o fogo de Deus. Porque uma igreja, um altar que está aceso, um altar que tem prioridade à palavra, um altar que está em ordem, um altar que tem fogo de Deus, o fogo estranho não prevalece. Observe que quando eles chegam com fogo estranho, na mesma hora o fogo de Deus combate com fogo enganoso. Na mesma hora Deus destrói aquele fogo enganoso. Você quer vencer esses fogos estranhos que está surgindo aí? Se encha do fogo verdadeiro do Espírito Santo. Porque contra a verdade não se tem argumento. Se você tem o fogo de Deus aceso na sua vida, quando tiver um fogo estranho acontecendo dentro do templo, dentro da igreja, o fogo de Deus verdadeiro, tirado do altar do Senhor, que está sobre a sua vida, vai confrontar aquele fogo estranho, e aquele fogo estranho vai ter que sair de dentro da igreja. E o fogo de Deus vai prevalecer sobre o altar do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus te oriente, querido, a buscar a palavra de Deus, a buscar o fogo do Espírito Santo, o fogo verdadeiro, e não ser contaminado com esses fogos estranhos que estão pregando aí. Que Deus te abençoe. Quero agradecer mais uma vez a sua presença neste momento. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento. Quero mandar aqui a paz, deixa eu pegar o celular para mais perto de mim e mandar aqui as minhas saudações. Mandar as minhas saudações aqui à pastora Cidinha, lá de São Carlos, interior de São Paulo. Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus. Também a nossa irmã Quilma, boa noite, a paz, Deus te abençoe, sempre estar aí, conectada conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Nainar Veloso, eu acredito que é isso, a paz do Senhor, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Então, sejam abençoados por Deus neste momento, por esta palavra. Coloquem seus pedidos de oração para que a gente possa sempre estar intercedendo por vocês, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite, e fiquem todos na paz do Senhor. Lembrando, fogo estranho, diga não ao fogo estranho e diga sim ao fogo do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Seja abençoado nesta noite. Amém.